hoje nós temos um comercial no podcast, né? Isso é uma etapa bem interessante que eu ensino isso, que é como você transformar a entrevista em um produto. A entrevista, ela pode se tornar um produto. Por quê? Porque eu faço entregas. O cara, quando ele senta comigo para dar entrevista, não é só eu postar os cortes lá no nosso Instagram com mais de 1 milhão de seguidores e viralizar, é o ápice, é perfeito pro cara, é o que ele quer. Mas para transformar a entrevista em um produto, eu preciso ter entregas. E quais são essas entregas? O cara, quando ele vai lá no meu podcast para dar entrevista, eu tenho um time que faz um baita do make-off do cara chegando no prédio, o cara nos bastidores comigo trocando ideia, montando o roteiro. Ele entra pro podcast, grava, faz a entrevista comigo. Eu tenho o filmmaker mostrando os detalhes dos bastidores da entrevista. Eu entrego para esse cara 10 cortes, já vai pronto, legendado. Esses cortes o cara pode postar no Instagram dele que vai dar bom, porque minha equipe já é treinada para fazer viral. Então, no meio desses cortes tem um viral. Ele vai postar no Instagram dele e vai dar resultado. Eu entrego o arquivo da entrevista. Você entendeu? Eu monto um pacote. Ele senta comigo para dar entrevista, mas paralelo a isso, existe um pacote. Ele recebe a entrevista, ele recebe o make-off, ele recebe os cortes. E os cortes que viralizam, eu coloco ele em collab. Porque quando eu coloco ele em collab num corte que viraliza, ele ganha. Eu tenho, por exemplo, o Cauê Andrade. O Cauê Andrade, ele é um dos nossos cases de sucesso, que é um menino que foi dar entrevista, ele estava com 40 mil seguidores. Hoje ele está com 300 mil. Só de corte viral lá no Yang. Então eu pego isso e transformo em um Então vamos lá, produto. muito influenciador, muita gente quer ter, quer almeja isso aí, eu tô com 40 mil, quero ter 300 mil, então Exato, acaba te procurando como uma forma de investimento. correto. Eles pagam Ele pra... compra o produto está no Yang, dar entrevista. Entendi. Eu transformei isso num produto. Com toda essa entrega aí, uns cortes, a Vocês querem visibilidade. ver um exemplo? Do nicho de vocês, existem milhares de empresários e empreendedores que neste exato momento eles estão fazendo a seguinte pergunta: cara, como eu posso melhorar o meu posicionamento no digital? E sabe uma das formas dele melhorar esse posicionamento? Vindo aqui no Podtech, sentando com vocês, gravando um conteúdo intencional, gerando corte, pegando esses cortes, postando no Instagram dele, numa sequência certinha. É isso. Até porque passa muita credibilidade, né? Estar presente no podcast, dando entrevista e tal. Cara, é por isso que todo mundo é aquilo que eu falei nos bastidores. Hoje, por quê, né? Ah, por que eu preciso ter um podcast? Cara, primeira coisa, hoje em dia, se você tentar fazer um network, às vezes por você, pelo seu braço, duas ou uma, ou você vai gastar muito dinheiro e não vai dar muito certo, que às vezes você vai lá em Alphaville, a gente tem muito disso, a gente conhece pessoas lá que pagam para se conectar em outras e acaba que pagou para ter uma conversa de 5, 10 minutos e o negócio não ir para frente. Cara, se você tem essa visão que, não, eu quero aumentar o meu network, eu quero mostrar a minha ideia para o mundo, é podcast. Porque talvez se você chamar um CEO de uma empresa, eu quero reunir com você, talvez ele não te ouça. Mas se você chamar esse cara para um podcast, ele quer contar a história dele, ele quer sentar no podcast, ele quer falar o que ele viveu o que ele passou para chegar onde ele está. E através disso é que você usa justamente o quê? O network, a conexão. Então, o podcast, ele consegue. Olha que negócio fantástico. Ele consegue ser um negócio que ele me dá retorno através do produto que eu crio, transformando a entrevista em um produto. Ó, já tenho esse retorno. Ele me dá retorno pela monetização, ok? Porque eu sou monetizado nas plataformas. Então, eu tenho retorno também das plataformas. Uhum. Eu já tenho 2 torneiras aqui abertas, pingando Sim. dinheiro que o negócio, de forma saudável, ele está me dando. Outro ponto, o estúdio que eu gravo o Youngcast, eu alugo ele. Então as pessoas, elas querem gravar na mesma qualidade que a minha. E para isso elas fazem o quê? Cara, eu quero alugar o estúdio por tantas horas. Com toda a estrutura também, o Eu já pessoal abri a terceira das torneira. imagens e tudo mais, que fazem os Com os cortes, né? técnicos também, que você aluga o seu estúdio? Sim, sim. Uhum. Lá, o AlphaCast, ele é uma empresa, né? Então ele é Certo. uma empresa do nosso ecossistema. Então é uma empresa que lá ele tem operador, tem o pessoal que faz o comercial, a gente roda tráfego pago. Se você colocar hoje no Google, colocar assim, gravar no melhor podcast de Alphaville, o primeiro é o AlphaCast. Que hoje é onde gravam os grandes nomes. Mas olha só que legal. Só aqui, cara, eu abri 3 torneiras. 3 torneiras que elas estão injetando grana através de um negócio que é saudável. Sem falar, cara, sem falar de publicidade, sem falar da autoridade, porque quando você se torna um cara. Hoje eu estou mudando meu posicionamento para conversar com marcas. E isso através do podcast, através de conversas, cara.
Através de cortes, eu estou mudando o meu posicionamento para falar com marcas. Por quê? Porque o podcast ele me coloca numa posição onde, para essas marcas que estão procurando alguém que tenha autoridade, que tenha o público, que tenha uma relevância para falar sobre o produto dela, eu estou nessa posição, que o podcast me coloca.